Um milionário embarca em uma viagem luxuosa em primeira classe ao lado de sua deslumbrante namorada. Mas o que deveria ser um voo de ostentação se transforma em um silêncio desconcertante. Ele se encontra cara a cara com a aeromoça, que não é apenas sua ex-esposa, mas está visivelmente grávida. No instante em que seus olhares se cruzam, o ar parece ficar mais denso, e ninguém ali imagina o que ainda está por acontecer. O ar-condicionado do Boeing 787 sussurrava suavemente enquanto as nuvens brancas deslizavam como algodão pela janela oval. Ricardo Bastos ajustou seu relógio Patek Philippe e respirou fundo, inalando o aroma de couro italiano dos assentos de primeira classe. Aos 42 anos, ele havia construído um império de resorts que se estendia de Porto de Galinhas a Trancoso. Mas em momentos como estes, quando o avião cortava o céu azul brasileiro rumo a Fernando de Noronha, ele ainda podia sentir o eco daquele garoto descalço que corria pelas ruas de terra de Vargem Alegre. "Em que você está pensando, amor?" A voz melodiosa de Sofia o tirou de seus pensamentos. Aos 26 anos, ela era tudo o que Ricardo acreditava precisar. Linda, ambiciosa, com 2 milhões de seguidores no Instagram que penduravam-se de cada palavra dela sobre moda, viagens de luxo e estilo de vida aspiracional. Seu cabelo loiro caía em ondas perfeitas sobre o vestido de grife que ele mesmo havia escolhido para esta viagem especial. "Na inauguração de amanhã", mentiu Ricardo, desviando o olhar da janela. O Resort Paraíso seria sua 15ª propriedade, a mais ambiciosa até então. 500 quartos de luxo, 3 restaurantes com estrelas Michelin, um spa de classe mundial e uma praia privativa que custou uma fortuna em licenças ambientais. Tudo tem que ser perfeito. Sofia deslizou a mão sobre a dele, suas unhas perfeitamente esmaltadas, brilhando sob as luzes de LED. "Sempre é perfeito quando você está no comando. É por isso que te amo." Ela lhe dedicou aquele sorriso que havia conquistado capas de revista, mas Ricardo sentiu um vazio estranho no peito, como se algo fundamental faltasse naquela equação. O empresário observou discretamente os outros passageiros de primeira classe, executivos falando em sussurros sobre fusões milionárias. Um casal de idade madura celebrando seu aniversário com champanhe. Um político local que reconheceu das páginas sociais. Todos eles representavam o mundo que ele havia conquistado com unhas e dentes, mas que nunca terminava de sentir completamente seu. "Senhor, gostaria de uma taça de champanhe e Dom Perignon." A voz feminina interrompeu suas reflexões. Ricardo levantou o olhar, preparando seu sorriso comercial automático, aquele que havia aperfeiçoado durante anos de reuniões de negócios e eventos sociais. O mundo parou. Os olhos castanhos que o olhavam eram os mesmos que ele havia beijado 1000 vezes. Os mesmos que o haviam visto chorar quando perdeu o pai. Os mesmos que haviam se enchido de lágrimas na noite em que assinaram os papéis do divórcio. Marina. Sua Marina. Mas ela não era mais sua. Agora ela usava o uniforme azul marinho da companhia aérea, uma pequena insígnia dourada brilhava em sua lapela. E sob o avental regulamentar, o volume de uma gravidez avançada era claramente visível. O tempo se fragmentou em 1000 pedaços, como cristal caindo no vácuo. 5 anos de construção cuidadosa de sua nova identidade se desvaneceram em um instante. As lembranças o atingiram como um furacão. As manhãs tomando café da manhã na varanda do pequeno hotel familiar de Marina, planejando juntos a expansão do negócio. As noites abraçados, projetando sonhos que pareciam alcançáveis. A risada dela, ressoando nos corredores de madeira velha, enquanto ela supervisionava pessoalmente cada detalhe do atendimento aos hóspedes. "Ricardo?" A voz de Marina tremia imperceptivelmente. A bandeja de prata com as taças de cristal tilintava em suas mãos. Sofia endireitou-se como um felino alerta, seus instintos de sobrevivência social ativando-se instantaneamente. "Vocês se conhecem?"
Perguntou com aquele sorriso que não chegava aos olhos. O mesmo que usava quando detectava ameaças ao seu território perfeitamente delimitado. Marina desviou o olhar para Sofia, e naquele momento Ricardo pôde ver a mulher em que ela havia se tornado. Mais madura, com linhas de expressão que falavam de responsabilidades e lutas que ele não havia compartilhado, mas com a mesma dignidade que sempre a caracterizara. A gravidez a fazia parecer radiante, e uma pontada de algo que ele não queria identificar atravessou seu peito. "Nós somos..." começou Ricardo, mas as palavras se engasgaram em sua garganta como areia. O silêncio se estendeu por segundos que pareciam eternos. Marina manteve a compostura profissional, mas seus nós dos dedos estavam brancos ao segurar a bandeja. Ricardo podia ouvir seu próprio coração batendo forte, um ritmo descompassado que contrastava com o rumor constante dos motores do avião. "Éramos sócios comerciais", disse finalmente Ricardo, escolhendo as palavras com a precisão de um cirurgião. "Há tempos." Marina piscou, uma expressão indescritível cruzando seu rosto. "Sim", murmurou, "sócios comerciais." A ironia em sua voz era tão sutil que apenas ele pôde detectá-la. "Dom Perignon, então?" "Claro", respondeu Ricardo, tentando recuperar o controle da situação. Mas quando Marina se inclinou para servir o champanhe, seu perfume o envolveu como um fantasma do passado. Não era a fragrância cara e sofisticada que Sofia usava, mas algo mais simples, mais autêntico, que lhe lembrou as manhãs no mercado local, quando compravam ingredientes frescos para o restaurante do hotel. A taça tilintou delicadamente quando Marina a colocou na mesinha. Seus dedos se roçaram brevemente, e Ricardo sentiu aquela corrente elétrica que acreditava ter enterrado junto com seus sentimentos. Marina se endireitou rapidamente, afastando a mão como se tivesse se queimado. "E a senhora, senhorita?" Marina dirigiu-se a Sofia com profissionalismo impecável. "Água mineral, por favor. Com limão." A resposta de Sofia foi cortante, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que Ricardo conhecia bem. Era o olhar que ela punha quando identificava uma rival nas festas da alta sociedade de São Paulo. Marina assentiu e se afastou em direção à cozinha do avião, sua figura desaparecendo atrás da cortina que separava a primeira classe do resto da aeronave. Ricardo a seguiu com o olhar, notando como ela se movia com a mesma graça de sempre, mesmo com o peso da gravidez. "Definição interessante de sócios comerciais", comentou Sofia, sua voz carregada de sarcasmo, enquanto pegava o celular. "Quando exatamente vocês trabalharam juntos?" "Porque eu revisei todos os seus contratos dos últimos 8 anos para o meu artigo sobre seu império empresarial, e não me lembro de ter visto esse nome." Ricardo tomou um longo gole de champanhe, as bolhas explodindo em sua língua como pequenas reprovações. "Foi antes de nos conhecermos. Um projeto menor que não deu certo." Cada palavra lhe pesava como chumbo. Ele não estava mentindo tecnicamente, mas a verdade era infinitamente mais complexa. Um projeto menor. Sofia arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada, porque ela não parecia te ver como um sócio menor. Havia história ali. Uma mulher reconhece essas coisas. Naquele momento, Marina retornou com a água mineral. Colocou a taça à frente de Sofia com movimentos precisos e profissionais. "Algo mais para os senhores?" "Estou bem, obrigada", disse Ricardo, evitando o olhar dela. "Na verdade, sim", interveio Sofia com aquele sorriso felino que Ricardo havia aprendido a temer. "Estava me perguntando sobre sua experiência no setor turístico. Meu namorado aqui é o dono da rede Bastos Resorts, a conhece?" Marina guardou silêncio por um momento, seus olhos se encontrando brevemente com os de Ricardo. "Claro, é uma rede muito bem-sucedida. E você já trabalhou em hotéis antes de ser aeromoça?" Continuou Sofia, claramente aproveitando o interrogatório. "Sim", respondeu Marina com dignidade. "Minha família tinha um pequeno hotel boutique em Búzios. Hotel Luar da Praia, talvez vocês conheçam.
Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Hotel Luar da Praia. O lugar onde eles se conheceram quando ele era apenas um jovem ambicioso, com mais sonhos do que capital. O lugar onde eles se apaixonaram entre contas e planos de expansão. O lugar que ele perdeu tudo quando as chuvas torrenciais devastaram a área e os seguros não foram suficientes. Tinha? Perguntou Sofia, como um detetive seguindo uma pista. Empresas familiares às vezes não sobrevivem a crises, disse Marina com um sorriso triste. Mas a vida continua, não é? A gente se adapta. Ricardo queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras se recusavam a sair. Como explicar que ele havia sido testemunha silenciosa dessa perda? Como justificar que havia escolhido sua ambição pessoal acima de ajudá-la a salvar o que haviam construído juntos? Bom, disse Marina, quebrando a tensão, preciso atender outros passageiros. Tenham um excelente voo. Ela se afastou novamente e Ricardo ficou olhando as bolhas que subiam em sua taça de champanhe como pequenas acusações douradas. Sofia o observava com olhos semicerrados, sua mente claramente trabalhando a toda velocidade. Durante o resto do voo, Ricardo fingiu concentrar-se nos documentos da inauguração, mas seus olhos buscavam constantemente Marina entre os corredores do avião. Cada vez que ela aparecia atendendo outros passageiros, seu coração acelerava. Ele havia mover-se com aquela eficiência silenciosa que havia caracterizado seu trabalho no hotel familiar. Como lembrava cada detalhe das necessidades dos hóspedes. Como sorria genuinamente mesmo quando estava cansada. Sofia havia guardado seu celular, mas Ricardo sabia que sua mente trabalhava como um computador processando dados. Depois de 3 anos de relacionamento, ele conhecia aquela expressão. Ela estava conectando pontos, analisando inconsistências, preparando perguntas que chegariam como projéteis direcionados quando estivessem sozinhos. O piloto anunciou que começaremos o pouso em Fernando de Noronha, disse Marina, aparecendo ao lado de seus assentos para recolher as taças vazias. Sua voz era estritamente profissional, mas Ricardo notou um leve tremor em suas mãos. Perfeito, respondeu Sofia com entusiasmo exagerado. Ricardo e eu estamos muito animados. Não é, amor? 3 dias no novo resort, antes da grande inauguração. Vai ser mágico. Marina assentiu cortesmente, enquanto recolhia as taças. Espero que aproveitem a estadia. Naquele momento, o avião experimentou uma turbulência inesperada. Marina, desequilibrada pela gravidez, perdeu o controle da bandeja. As taças de cristal voaram pelo ar como borboletas de vidro, batendo no chão com um som que atravessou o coração de Ricardo como uma profecia. Os fragmentos se espalharam pelo tapete azul marinho da primeira classe, brilhando sob as luzes de LED como lágrimas cristalizadas. O champanhe se derramou formando pequenas poças douradas que refletiam as luzes do teto. Era uma imagem simbólica demais para ser casualidade. Sonhos quebrados tornados visíveis. A fragilidade das construções humanas exposta em toda sua crueza. "Oh, meu Deus! Sinto muito!" exclamou Marina, levando as mãos ao rosto. Pela primeira vez no voo, sua máscara profissional rachou, revelando a vulnerabilidade que se escondia por baixo. Ricardo se levantou instintivamente. "Você está bem? Não se machucou?" As palavras saíram sem filtro, carregadas de uma preocupação que ele não pôde dissimular. "Estou bem", murmurou Marina, mas Ricardo pôde ver que seus olhos estavam marejados. "É que os hormônios da gravidez às vezes." "Claro que você está bem", interveio Sofia com um sorriso que não chegava aos olhos. "Essas coisas acontecem. Embora eu deva dizer que Ricardo parece mais preocupado com você do que com o champanhe derramado. Que cavalheiro!" O comentário flutuou no ar como veneno diluído. Marina levantou o olhar para Ricardo, e naquele intercâmbio de olhares havia toda uma conversa silenciosa. Lembranças compartilhadas, arrependimentos não expressos, perguntas sem resposta. Outro membro da tripulação,
Apareceu com um aspirador portátil e produtos de limpeza. Não se preocupe, Marina. Eu cuido disso. Você descanse um momento. Marina assentiu agradecida e se afastou para a parte traseira do avião. Ricardo seguiu com o olhar até que ela desaparecesse, sentindo como se uma parte dele fosse com ela. Sabe de uma coisa? Disse Sofia de repente, sua voz doce demais. Acho que vou pesquisar um pouco sobre esse hotel Luar da Praia. Soa fascinante. Uma empresa familiar que faliu. Deve ter uma história interessante por trás. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Não acho que seja relevante. Como eu disse, foi há muito tempo. Oh, mas eu adoro histórias do passado. Especialmente quando envolvem empresários de sucesso e seus sócios comerciais. Sofia pegou o celular e começou a digitar. Olha que interessante. Aqui tem um artigo do jornal local de Búzios de 5 anos atrás. Hotel Luar da Praia fecha definitivamente após devastação por chuvas torrenciais. A proprietária, Marina Delgado, declarou que esperava encontrar investidores para reconstruir. Mas, Sofia, por favor. Mas nunca os encontrou. Sofia levantou o olhar do celular, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de triunfo e decepção. Marina Delgado, a mesma aeromoça grávida que acabou de derramar champanhe em nosso voo. Que coincidência extraordinária. Você não acha, amor? O avião começou seu pouso final em Fernando de Noronha, e Ricardo sentiu que não apenas o avião descia, mas toda a sua vida cuidadosamente construída começava a desmoronar. Pela janela, ele podia ver o mar do Caribe se estendendo como um lençol turquesa em direção ao horizonte. As costas de Pernambuco aparecendo gradualmente com suas praias de areia branca e seus desenvolvimentos turísticos. Em poucas horas, ele estaria inaugurando seu resort mais ambicioso, o projeto que consolidaria sua posição como um dos empresários mais influentes do turismo brasileiro. Mas tudo em que podia pensar era em Marina, em sua gravidez, nos 5 anos de silêncio que se interpunham entre eles como um abismo que talvez já fosse impossível de cruzar. O aeroporto de Recife fervilhava com a energia caótica de milhares de turistas chegando às suas férias sonhadas. Ricardo caminhava ao lado de Sofia pelos corredores de mármore polido, seus passos ressoando entre anúncios em 3 idiomas e o murmúrio constante de conversas em dezenas de dialetos. Sua bagagem, Louis Vuitton, rolava suavemente atrás deles, conduzida por um assistente pessoal que ele havia enviado com antecedência. Mas sua mente não estava nos preparativos da inauguração, nem nas centenas de convidados VIP que chegariam naquela mesma tarde. Seus olhos buscavam entre a multidão uma figura familiar, uma mulher de cabelos castanhos com um uniforme azul marinho, que carregava em seu ventre um mistério que o atormentava. O motorista deve estar nos esperando na saída VIP, disse Sofia, checando suas mensagens enquanto caminhava. Seus saltos Louboutin marcavam um ritmo implacável sobre o chão. Também tenho 3 entrevistas agendadas para meu canal do YouTube sobre o lançamento do resort. Os números vão ser espetaculares. Ricardo assentiu distraidamente. Através dos vidros do aeroporto, ele podia ver a Mata Atlântica de Pernambuco se estendendo em direção ao horizonte. Um manto verde salpicado de rios azuis e sítios históricos que haviam testemunhado impérios nascerem e caírem muito antes de ele. Você quer sonhar em construir seu próprio reino hoteleiro? Meu senhor Bastos, uma voz o interrompeu bruscamente. Era seu assistente executivo, Carlos, um homem eficiente de 40 anos que demonstrou lealdade absoluta na última década. Sua expressão, usualmente impávida, mostrava sinais de preocupação. O que houve, Carlos? Temos um problema com o hotel, senhor. Carlos baixou a voz, olhando nervosamente para Sofia.
O Resort Paraíso reporta que sua suíte presidencial foi cancelada. Cancelada? Ricardo sentiu como se tivessem jogado água gelada nele. Como é possível? É o meu próprio hotel. É exatamente o que estamos investigando. Aparentemente houve uma falha no sistema ontem à noite. Todas as reservas VIP foram canceladas automaticamente. O gerente está desesperado, mas o hotel está completamente lotado com a inauguração de amanhã. Sofia parou de checar o celular e se aproximou. Você está dizendo que não temos onde ficar? Ricardo, tenho uma sessão de fotos programada na suíte para meu Instagram amanhã cedo. Meus seguidores estão esperando conteúdo exclusivo. Há alternativas, apressou-se a dizer Carlos. Consegui a suíte presidencial no Hotel Maré Mansa, a 10 minutos daqui. Não é tão luxuoso quanto o Paraíso, mas é respeitável. Ricardo conhecia o Maré Mansa. Era um hotel 4 estrelas, bem administrado, mas sem a opulência que havia caracterizado sua vida nos últimos anos. Um estabelecimento para famílias de classe média alta, turistas que buscavam conforto sem o preço exorbitante dos resorts de luxo. Não temos opção, murmurou Ricardo. Organize a transferência. 40 minutos depois, o Mercedes-Benz preto parou em frente à entrada do Hotel Maré Mansa. A fachada era agradável, mas modesta. Colunas brancas, jardins tropicais bem cuidados. Uma fonte no centro do lobby que tentava competir com as cascatas artificiais dos grandes resorts. Era o tipo de lugar onde ele havia se hospedado quando começava no negócio. Quando cada real investido tinha que ser justificado com projeções e sonhos. Bem-vindos ao Hotel Maré Mansa. Os recebeu a gerente, uma mulher de meia idade, com um sorriso genuíno que contrastava com o servilismo calculado do pessoal de seus próprios hotéis. Sou Patrícia Siqueira. É uma honra tê-los conosco. Enquanto completavam o check-in, Ricardo ouviu uma voz familiar na recepção adjacente. Seu coração parou. Marina estava ali, ainda com seu uniforme de aeromoça, assinando documentos de check-in com movimentos cansados, mas eficientes. Marina? A voz escapou antes que ele pudesse detê-la. Ela se virou e por um momento suas defesas baixaram, mostrando a mesma surpresa que ele sentia. Ricardo. Que coincidência. Vocês se conhecem? Perguntou Patrícia, com curiosidade profissional. Somos velhos amigos, respondeu Marina rapidamente. Vocês também estão hospedados aqui? Problema técnico em nosso hotel, explicou Ricardo, sentindo como Sofia se tensionava ao seu lado, como uma mola prestes a ser liberada. Marina trabalha para a companhia aérea, não é? Interveio Sofia com aquele sorriso de predador que Ricardo havia aprendido a temer. Deve viajar muito. Sempre se hospeda no mesmo hotel quando vem para Recife? Marina hesitou por um momento. Tenho tarifas corporativas aqui. É conveniente para minha rota. Era mentira, e Ricardo sabia disso. Marina havia escolhido este hotel por alguma razão específica, e a coincidência era perfeita demais para ser casualidade. Mas por quê? O que a havia trazido exatamente ao mesmo lugar onde ele se veria obrigado a se hospedar? Que maravilha! Exclamou Sofia com entusiasmo tóxico. Poderemos nos atualizar com sua antiga sócia comercial, não é, Ricardo? Patrícia os olhava com crescente confusão, claramente detectando as correntes subterrâneas de tensão que fluíam entre os 3 adultos parados em seu lobby. A suíte 501 para os senhores Bastos, anunciou Patrícia, entregando as chaves. E o quarto 503 para a senhorita Delgado. Ricardo sentiu como se o destino estivesse brincando com ele. Quartos contíguos. Em um hotel com centenas de quartos, o azar os colocou a poucos metros de distância, separados apenas por uma parede que provavelmente era tão fina quanto os muros que ele havia construído ao redor de seu coração. Perfeito, murmurou.
perguntando-se se realmente era perfeita casualidade ou se as forças do universo haviam conspirado para forçar uma conversa que ele havia evitado durante 5 anos longos e intermináveis. A suíte 501 do Hotel Maré Mansa era confortável, mas longe do luxo a que Ricardo havia se acostumado. As paredes eram de um bege neutro, decoradas com reproduções de arte local que tentavam dar caráter. Os móveis eram sólidos, mas sem a elegância italiana de seus próprios hotéis. Era, pensou com ironia, exatamente o tipo de lugar onde ele teria se orgulhado de se hospedar 10 anos atrás. Sofia caminhava pela suíte como uma inspetora procurando defeitos, fotografando cada canto com seu celular profissional. "Isso não vai funcionar para o meu conteúdo", murmurou, ajustando a iluminação. "Meus seguidores esperam glamour, não." Ela fez um gesto vago para as cortinas de algodão. "Isso." Ricardo aproximou-se da janela que dava para o jardim interno do hotel. Ele podia ver a piscina com famílias aproveitando o pôr do sol, crianças chapinhando enquanto seus pais liam romances baratos sob guarda-sóis coloridos. Era uma cena de felicidade simples que lhe provocou uma pontada de nostalgia inesperada. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. "Deve ser o serviço de quarto", disse Sofia, sem levantar o olhar do celular. Mas quando Ricardo abriu a porta, encontrou Marina. Ela havia trocado o uniforme por um vestido de verão cor de coral que acentuava sua gravidez. Seu cabelo caía solto sobre os ombros. E por um momento, Ricardo pôde ver a mulher de quem havia se apaixonado uma década atrás. "Podemos conversar?" E perguntou Marina em voz baixa. "Há coisas que preciso te dizer." "Quem é?" gritou Sofia de dentro. "Marina", respondeu Ricardo, notando como o nome soava estranho em sua boca depois de anos evitando-o. "Ela quer cumprimentar." Sofia apareceu imediatamente na porta, seu instinto territorial ativando-se. "Marina, que surpresa agradável. Estávamos falando de você." Ricardo estava me contando sobre seus dias como você disse, sócios comerciais? Marina olhou para Ricardo com uma expressão indescritível. "Sim, éramos sócios. Entre outras coisas." A frase pairou no ar carregada de significado. "Entre outras coisas", repetiu Sofia lentamente. "Soa intrigante. Você se importa se eu te fizer algumas perguntas? Estou escrevendo um artigo sobre o império empresarial de Ricardo para meu blog. Nossos leitores adoram histórias de sucesso empresarial." "Sofia", interveio Ricardo com tom de advertência. "Não há problema", disse Marina calmamente. "O que você quer saber?" "Bem, para começar, como vocês se conheceram exatamente?" Ricardo tem sido muito reservado sobre seus primeiros anos no negócio. Marina sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. "Nos conhecemos quando ele tinha 25 anos. Chegou a Búzios com uma mala, muitos sonhos e muito pouco dinheiro. Minha família tinha o Hotel Luar da Praia e precisávamos de alguém que nos ajudasse com a expansão. E Ricardo era essa pessoa? Ricardo era especial. Ele tinha uma visão que nenhum de nós conseguia ver ainda. Sabia exatamente como transformar nosso pequeno hotel familiar em algo maior." Marina fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Ricardo. "O que não sabíamos então era o quanto estaríamos dispostos a sacrificar por essa visão." Sofia se aproximou um passo, como um tubarão detectando sangue na água. "Sacrificar? Que tipo de sacrifícios?" "Os sacrifícios que todos os casais empresariais fazem", respondeu Marina cuidadosamente. "Tempo, energia, recursos pessoais. Casais empresariais? Ou apenas casais?" O silêncio se estendeu pela suíte como neblina espessa. Ricardo sentiu como se estivesse parado à beira de um precipício, sabendo que a próxima palavra poderia enviá-lo ao abismo. "Éramos jovens", disse finalmente Marina. "Confundimos negócios com sentimentos. Acontece com mais frequência do que as pessoas pensam." "Entendo." Sofia sorriu, mas seus olhos brilhavam com uma luz perigosa. "E o fim dessa confusão? Como terminou a sociedade?" Marina tocou inconscientemente sua barriga, um gesto protetor que não passou despercebido para nenhum dos presentes.
Empresas familiares são frágeis. Quando as crises chegam, nem todos conseguem resistir à pressão. Alguns escolhem se salvar. A acusação era sutil, mas clara. Ricardo sentiu o peso da culpa esmagando-o como uma laje de mármore. Lembrou-se daquela noite terrível, quando Marina veio ao seu apartamento em São Paulo, com lágrimas nos olhos e papéis do banco nas mãos, suplicando que ele usasse seus contatos para conseguir um empréstimo que salvasse o hotel familiar. Lembrou-se de como havia fechado a porta, de como havia escolhido proteger sua carreira florescente em vez de arriscá-la por amor. Mas a vida continua, acrescentou Marina com um sorriso que não chegava aos olhos. A gente aprende a se adaptar, a encontrar novos caminhos. Às vezes, finais dolorosos nos levam a novos começos. Sua mão voltou a pousar em sua barriga, e Ricardo perguntou-se se esse novo começo tinha algo a ver com ele. Se os 6 meses de gestação coincidiam com algo que ele preferia não lembrar. Aquela noite em São Paulo, quando Marina apareceu em seu escritório, quando conversaram até o amanhecer sobre erros e oportunidades perdidas, quando a nostalgia e o álcool nublaram seu julgamento. Um trovão distante ressoou sobre o hotel, e pela janela eles puderam ver as primeiras nuvens cinzentas se acumulando no horizonte caribenho. Tempestade tropical chegou naquela mesma noite com a fúria dos deuses Tupi. O vento uivava entre as palmeiras do hotel, dobrando-as em ângulos impossíveis, enquanto a chuva batia nas janelas como punhos desesperados. O Serviço Meteorológico Nacional havia emitido alertas de emergência para toda a Riviera Brasileira, recomendando que os turistas permanecessem em seus hotéis até que o sistema passasse. Ricardo acordou às 3 da madrugada com o som de algo pesado caindo no jardim. Sofia dormia profundamente ao seu lado, auxiliada por uma pílula para dormir que havia tomado depois de passar 2 horas reclamando da primitiva infraestrutura do hotel que não conseguia manter uma conexão de internet estável durante a tempestade. Ele se aproximou da janela e pôde ver os estragos que a natureza estava causando. Os móveis de jardim haviam sido arrastados pelo vento. A piscina havia se tornado um redemoinho de folhas e galhos, e as luzes de emergência piscavam intermitentemente, criando sombras fantasmagóricas que dançavam entre as árvores. Um baque na porta o sobressaltou. Quando ele abriu, encontrou Marina no corredor, envolta em um roupão do hotel e com expressão preocupada. — Você está bem? Perguntou ela em voz baixa. Ouvi um barulho alto e... Estamos bem. E você? Nesse seu estado, deve ser preocupante estar sozinha durante uma tempestade assim. Marina sorriu levemente. Não é minha primeira tempestade tropical. Cresci na costa, lembra? Ela fez uma pausa. Mas você tem razão. É diferente agora. Com o bebê, sinto mais vulnerabilidade. Ricardo saiu para o corredor, fechando suavemente a porta para não acordar Sofia. O corredor estava iluminado apenas pelas luzes de emergência, criando uma atmosfera íntima e irreal. Ele podia ouvir Marina respirar, podia sentir seu perfume misturado com o cheiro de chuva que se infiltrava pelas janelas. Quando? E perguntou finalmente a pergunta que o corroía desde o avião. Quando o quê? Quando nasce? Marina o olhou fixamente por um momento. Daqui a 2 meses. Início de dezembro. Ricardo fez contas mentalmente. Dezembro significava concepção em março. Março era quando Marina havia aparecido em seu escritório em São Paulo. Depois de meses sem se verem, quando conversaram até o amanhecer sobre o hotel, sobre suas vidas separadas, sobre os caminhos que haviam escolhido. Quando o uísque e a nostalgia haviam derrubado todas as defesas que haviam construído cuidadosamente. Marina começou. Mas ela levantou a mão. Não faça essa pergunta, Ricardo. Não esta noite. Mas eu preciso saber. Precisa? Ou quer? Seus olhos brilharam na penumbra. Porque se você realmente precisasse saber, teria perguntado há meses. Teria respondido minhas ligações, teria atendido minhas mensagens. A acusação o atingiu como um raio. Era verdade. Marina havia tentado contatá-lo depois daquela noite em março. Havia enviado mensagens que ele havia ignorado.
Havia feito ligações que ele havia recusado, havia enviado cartas para seu escritório que ele havia ordenado que fossem devolvidas sem abrir. Ele havia escolhido o silêncio como seu mecanismo de defesa, construindo muros cada vez mais altos ao redor de sua nova vida com Sofia. Tive medo, admitiu finalmente. Medo de quê? De tudo. De ser meu, de não ser meu, de arruinar o que havia construído, de te machucar novamente, de me machucar. As palavras saíam como água por uma barragem quebrada. Marina, aquela noite em março foi um erro, ela o interrompeu. Para nós dois. Eu acabara de terminar um relacionamento, você tinha Sofia. Estávamos confusos, nostálgicos, bêbados. Não significa nada agora. Não significa nada. Ricardo se aproximou um passo. Então por que você está aqui? Por que trabalha como aeromoça em rotas que você sabe que eu frequento? Por que se hospeda no mesmo hotel onde tiveram que me transferir por uma falha no sistema, que não acredito em casualidades? Marina o olhou por um longo momento e Ricardo pôde ver a luta interna em seus olhos. Finalmente ela suspirou. Porque eu precisava te ver mais uma vez antes que o bebê nascesse. Precisava fechar este capítulo apropriadamente. Fechar o capítulo. Ricardo, você escolheu seu caminho 5 anos atrás, quando fechou a porta do seu apartamento. Eu aprendi a viver com essa escolha. Agora tenho uma nova vida crescendo dentro de mim, e ela merece um pai que esteja presente por escolha, não por obrigação. Um trovão particularmente forte sacudiu o edifício, e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente. Na escuridão absoluta, Ricardo pôde ouvir apenas a respiração de Marina e o rugido incessante da tempestade. Marina, sussurrou na escuridão, se for meu, não importa mais se é seu. Ricardo, sua voz soava incrivelmente triste na penumbra. O que importa é se você está disposto a ser dele. As luzes de emergência acenderam novamente, banhando o corredor em uma luz vermelha fantasmagórica. Marina havia se afastado para seu quarto, e quando ela se virou para olhá-lo uma última vez antes de fechar a porta, Ricardo viu em seus olhos algo que o aterrorizou mais do que qualquer tempestade. Ele havia visto a paz de alguém que já havia tomado uma decisão final. Manhã depois da tempestade, amanheceu com um silêncio estranho. O céu havia clareado, revelando um azul intenso, mas a paisagem do hotel havia ficado transformada. Palmeiras arrancadas de raiz jaziam como gigantes adormecidos. A piscina estava cheia de escombros, e o jardim parecia um campo de batalha onde a natureza havia lutado consigo mesma. Ricardo acordou com uma mensagem urgente de Carlos em seu celular. A inauguração é adiada em 48 horas. Danos menores no Resort Paraíso, mas os acessos estão bloqueados. Os convidados VIP estão retidos em seus hotéis. Sofia já estava acordada, documentando os estragos da janela com sua câmera profissional. Man, vai debitou da sala. Isso é ouro para meu conteúdo, murmurou, ajustando o ângulo. Natureza selvagem do Brasil, a fragilidade de nossas construções humanas. Meus seguidores vão amar a narrativa. A inauguração é adiada, anunciou Ricardo, mostrando-lhe a mensagem. O quê? Sofia se virou bruscamente. Ricardo, tenho compromissos. Influencers de toda a América Latina estarão aqui. Você sabe o que isso significa para minha marca pessoal? É temporário. 48 horas no máximo. 48 horas presa neste lugar. Sofia fez um gesto de desprezo para o hotel. Sem internet decente, sem serviço de spa, sem as amenidades básicas que preciso para meu trabalho. Um toque na porta interrompeu a discussão. Ricardo abriu, esperando encontrar um funcionário do hotel, mas era Marina, vestida com jeans e uma blusa branca solta que acentuava sua gravidez. Ela usava o cabelo preso em um rabo de cavalo e tinha manchas de terra nas mãos. Bom dia, disse com um sorriso genuíno que contrastava com o humor azedo do quarto. Vocês estão bem depois da tempestade? Perfeitamente.
respondeu Sofia com frieza de sua posição junto à janela. Embora alguns de nós estejamos mais afetados do que outros pelas circunstâncias, Marina ignorou o comentário sarcástico. A administração do hotel está organizando grupos de voluntários para ajudar na limpeza. Pensei que talvez... Bem, sei que Ricardo sempre foi bom com as mãos. Era verdade. Nos primeiros dias do Hotel Luar da Praia, Ricardo trabalhou em tudo, consertando canos, pintando paredes, carregando móveis. Havia sido parte do encanto daqueles primeiros anos, quando construir algo juntos significava literalmente sujar as mãos lado a lado. Ricardo não faz trabalho manual, interveve Sofia tajantemente. Ele é CEO de uma corporação multimilionária. Tem funcionários para essas coisas? Claro, disse Marina suavemente. Só pensei. Enfim, se mudarem de ideia, estaremos no jardim principal. Ela se afastou e Ricardo a seguiu com o olhar, lembrando-se de como costumava vê-la trabalhar no hotel, sempre com as mangas arregaçadas, sempre disposta a fazer o que fosse necessário, sem importar se era glamouroso ou não. Você não está pensando seriamente em ajudar na limpeza, está? Disse Sofia, lendo sua expressão. Talvez seria bom fazer algo produtivo enquanto esperamos. Ricardo, você é um empresário de sucesso, não um peão de manutenção. O que os outros hóspedes pensarão? O que seus sócios de negócios pensarão se te virem... Ela fez uma careta, trabalhando como um empregado de hotel. Mas Ricardo já havia tomado uma decisão. Algo na maneira como Marina mencionou que ele era bom com as mãos havia despertado uma parte dele que havia enterrado sob anos de ternos de grife e reuniões de alto nível. Vou ajudar, anunciou, buscando roupas mais apropriadas em sua mala. Você está louco? Sofia se aproximou, seus olhos verdes brilhando com indignação. Você vai se rebaixar a esse nível só porque ela pediu? O que essa mulher tem que te faz se comportar como um adolescente? Ricardo parou, uma camisa casual nas mãos. Era uma pergunta válida. O que Marina tinha que podia fazê-lo questionar em minutos decisões que levou anos para construir? Talvez me lembre quem eu era antes de me tornar quem eu achava que deveria ser, respondeu finalmente. E quem você era? Um homem sem ambição? Alguém satisfeito com hotéis 3 estrelas e hóspedes de classe média? Era alguém que não tinha medo de sujar as mãos por algo em que acreditava. Sofia o olhou como se fosse um estranho. Não te reconheço assim, Ricardo. O homem por quem me apaixonei era seguro, bem-sucedido. Sabia o que queria e não se desculpava por conquistá-lo. Talvez esse homem fosse uma construção, murmurou Ricardo, dirigindo-se para a porta. Se você sair por essa porta para ajudar essa mulher, não volte esperando me encontrar aqui quando retornar. Ricardo parou com a mão na maçaneta. Era um ultimato claro. Sofia estava pedindo que ele escolhesse sua vida cuidadosamente construída de luxo e aparências, ou algo mais autêntico, mais incerto. Ele se virou para olhá-la. Ela estava linda como sempre, perfeitamente maquiada mesmo às 9 da manhã. Com suas roupas de grife e sua postura que gritava sofisticação. Era tudo o que ele havia acreditado querer. Juventude, beleza, sucesso social, validação externa. Mas quando fechou os olhos, a imagem que viu foi diferente. Marina com terra nas mãos, trabalhando para consertar os danos que a vida havia causado, sem reclamar. Sem exigir que outros fizessem o trabalho por ela. Então acho que até logo, disse suavemente, abrindo a porta. O grito de indignação de Sofia o seguiu pelo corredor, mas seus passos não vacilaram. Pela primeira vez em anos, Ricardo Bastos se dirigia para algo incerto e, estranhamente, sentia-se mais vivo do que havia estado em muito tempo. O jardim do Hotel Maré Mansa era um caos organizado de galhos caídos, móveis virados e folhas espalhadas como confetes gigantes. Aproximadamente 20 hóspedes responderam ao chamado de voluntários, formando pequenos grupos que trabalhavam sob a direção de Patrícia, a gerente do hotel, e alguns membros da equipe de manutenção.
Ricardo aproximou-se do grupo onde Marina dirigia a limpeza da área da piscina. Ela usava luvas de jardinagem e coordenava os esforços com a mesma eficiência natural que ele lembrava de seus dias administrando o Hotel Luar da Praia. Alguns hóspedes a seguiam instintivamente, respondendo à sua liderança inata. "Precisa de uma mão extra?" perguntou Ricardo, sentindo-se estranhamente nervoso. Marina levantou o olhar, surpresa, mas satisfeita. "Claro! Você pode ajudar o Carlos e o Miguel a mover aquela palmeira? Ela está bloqueando o ralo da piscina." Carlos resultou ser um contador de Belo Horizonte que estava de férias com sua família, e Miguel, um professor aposentado de Salvador. Nenhum deles conhecia a identidade de Ricardo, e a sensação de anonimato era libertadora. Pela primeira vez em anos, ele era apenas mais um par de mãos trabalhando em prol de um objetivo comum. 1, 2, 3, gritou Carlos, e os 3 homens levantaram o tronco da palmeira caída. Era pesado, áspero, e Ricardo sentiu como seus músculos, acostumados apenas a levantar taças de champanhe e assinar documentos, protestavam pelo esforço real. "Bom trabalho!" Marina aplaudiu quando finalmente moveram a árvore. "Agora podemos drenar a água suja da piscina." Trabalharam em silêncio por 1 hora e Ricardo se surpreendeu de quão natural se sentia. Suas mãos sujaram-se, sua camisa ficou encharcada de suor e um galho lhe fez um arranhão no braço, mas havia algo profundamente satisfatório em ver resultados tangíveis de seu esforço. "Está com sede?" E Marina apareceu ao seu lado com uma garrafa de água fria. "Você parece acalorado." "Obrigado." Ricardo bebeu agradecido, notando como ela o observava. "O quê?" "Nada, só. Faz tempo que não te vejo assim. Sujos e suados." Marina sorriu. "Feliz. Você parece feliz." Era verdade, ele percebeu com surpresa. Apesar do trabalho físico, apesar da discussão com Sofia, apesar de toda a incerteza que o cercava, ele se sentia mais centrado do que havia estado em meses. "Marina", começou, mas ela negou com a cabeça. "Não falemos agora, só trabalhemos." Continuaram em silêncio, companheiro, caindo naturalmente no ritmo que haviam desenvolvido anos atrás, quando trabalhavam lado a lado no hotel. Ricardo se viu antecipando seus movimentos, passando-lhe ferramentas antes que ela as pedisse, coordenando seus esforços sem necessidade de palavras. No meio da manhã, Sofia apareceu no jardim. Ela havia trocado seu outfit matinal por um vestido de linho branco e sandálias de grife, claramente preparada para partir. Levava sua bagagem atrás dela como uma declaração. "Ricardo", sua voz cortou o ar como uma faca. "Podemos conversar?" Os outros voluntários levantaram o olhar, detectando instintivamente o drama que se aproximava. Ricardo tirou as luvas e se aproximou de Sofia, ciente de que Marina os observava de sua posição junto à piscina. "Você vai embora?" perguntou, embora a resposta fosse óbvia. "Não posso ficar aqui", disse Sofia, gesticulando para o hotel e o jardim destruído. Isso não sou eu, Ricardo. E aparentemente tampouco é você. O que você quer dizer?" "Olhe para você." Seus olhos o percorreram com uma mistura de nojo e decepção. "Você está suado, sujo, trabalhando como um peão enquanto ela te olha como se fosse o salvador dela. É patético. Estou ajudando." "Ajudando?" Ou revivendo fantasias adolescentes com sua ex-esposa grávida. Sofia baixou a voz, mas seu veneno era audível. "Porque é isso que ela é, certo?" "Sua ex-esposa, não sua sócia comercial. Você realmente achou que eu não descobriria?" Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. "Sofia, eu estive pesquisando ontem à noite antes que a internet caísse. Marina Delgado Bastos, casada com você por 3 anos. Divorciada há 5. Registros públicos são muito úteis quando você sabe onde procurar." O jardim ao redor continuou sua atividade, mas Ricardo sentiu como se estivesse em uma bolha de som, isolado de tudo, exceto da voz acusadora de Sofia. "E sabe o que mais descobri?" E continuou ela.
que o hotel Luar da Praia foi vendido em leilão por dívidas exatamente 6 meses após o divórcio de vocês. Coincidência? E que o comprador foi uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Caimã. Ricardo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Não era possível que Sofia tivesse descoberto isso. Ele havia pago uma fortuna para manter aquela transação em segredo. Não sei do que você está falando. Por favor, Ricardo. Sou influencer, mas não sou estúpida. Conheço os truques do dinheiro tanto quanto qualquer empresário. Sofia se aproximou mais, sua voz se transformando em um sussurro. A questão é, ela sabe. Sabe que seu querido ex-marido foi quem acabou comprando as ruínas de sua vida familiar por trocados? Marina apareceu subitamente ao lado deles, claramente tendo ouvido as últimas palavras. Seus olhos se moveram entre Ricardo e Sofia. E em sua expressão, Ricardo pôde ver o momento exato em que as peças do quebra-cabeça se encaixaram em seu lugar. Ricardo? E sua voz era apenas um sussurro. É verdade. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Ricardo pôde ouvir cada som do jardim, o gotejar da água da piscina sendo drenada, o sussurro das folhas nas palmeiras sobreviventes, o bater ensurdecedor de seu próprio coração. Marina o olhava com uma expressão que evoluiu de confusão para compreensão e finalmente para uma traição tão profunda que ele sentiu que estava se afogando nela. Marina começou, mas ela recuou como se ele fosse radioativo. Você comprou o hotel? Sua voz era estranhamente calma, o que de alguma forma era pior do que se ela tivesse gritado. Você comprou as ruínas da minha vida familiar? Sofia observava a cena com satisfação de predador, claramente aproveitando o caos que havia desencadeado. Bem, meu trabalho aqui terminou, murmurou, dirigindo-se para a saída do hotel com sua bagagem. Tem uma vida interessante, Ricardo. Mas Ricardo já não a ouvia. Toda sua atenção estava focada em Marina, na maneira como seu rosto havia se transformado enquanto processava a informação, em como suas mãos haviam se movido instintivamente para proteger sua barriga grávida. Sim, disse finalmente, porque mentir já não era uma opção. Comprei o hotel. Por quê? A pergunta saiu como um gemido. Por quê? Porque eu não suportava a ideia de estranhos vivendo em nossas memórias. Porque pensei que talvez um dia... Ele parou percebendo o quão patético soava. Algum dia o quê? Que voltaríamos e fingiríamos que nada havia acontecido. Que poderíamos construir sobre as ruínas do que você destruiu. Os outros voluntários haviam começado a notar a confrontação. Patrícia, a gerente, aproximou-se com expressão preocupada, mas Marina a afastou com um gesto. Você sabe o que aquele hotel significava para minha família? E a voz de Marina tremia agora. Não era apenas um negócio, Ricardo. Eram 4 gerações de trabalho. Era o lugar onde meu avô conheceu minha avó, onde meus pais se casaram, onde eu sonhei em criar meus filhos. Eu sei. Você sabe? Realmente sabe. Marina aproximou-se, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você sabe que meu pai morreu 2 anos depois de perder o hotel? Que ele nunca se recuperou da vergonha? Que minha mãe teve que vender a casa dela e morar com minha irmã porque não podia pagar as dívidas? Cada palavra era como uma faca girando em seu peito. Ricardo sabia sobre o hotel. Havia pesquisado a transação, havia pago advogados para manter sua identidade oculta. Mas ele não havia pesquisado as consequências humanas de suas ações. Marina, eu não sabia. Claro que não sabia, porque você nunca perguntou. Porque depois de fechar a porta do seu apartamento naquela noite, você decidiu que éramos história, que poderia simplesmente apagar 5 anos de nossas vidas e seguir em frente como se nunca tivéssemos existido. Ricardo lembrou-se daquela noite com dolorosa clareza. Marina havia vindo ao seu apartamento em São Paulo com os papéis do banco, com lágrimas nos olhos e desespero na voz. Havia suplicado que ele usasse seus contatos, que garantisse um empréstimo, que a ajudasse a salvar o que haviam construído juntos. E ele havia tido medo.
Medo de que sua associação com um hotel à beira da falência arruinasse sua reputação emergente. Medo de que seus novos sócios de negócios o vissem como um risco. Medo de comprometer seu futuro por um passado que ele já considerava um erro juvenil. Tive medo, admitiu finalmente. Medo de quê? De me ajudar? De estar associado a mim? De as pessoas saberem que um dia você amou alguém o suficiente para arriscar algo por ela? Medo de não ser forte o suficiente para salvar a ambos. Medo de que se eu afundasse com você, não poderia salvar nenhum dos dois. Marina o olhou como se fosse um estranho. Sabe o que é o mais triste de tudo isso, Ricardo? Que eu teria compreendido essa decisão. Se você tivesse me contado a verdade, se você tivesse sido honesto sobre seus medos, eu teria compreendido. Éramos jovens, tínhamos o direito de cometer erros, de escolher nossas carreiras acima do amor. Ela limpou uma lágrima que havia escapado. Mas em vez disso, você escolheu a crueldade. Me deixou acreditar que você simplesmente não me amava mais, que nossos anos juntos não haviam significado nada. Então, como se isso não fosse humilhação suficiente, você comprou secretamente os pedaços quebrados da minha vida. Pensei que talvez algum dia pudesse devolvê-lo. Restaurado, renovado, para quê? Para garantir seu perdão? Para comprar seu caminho de volta ao meu coração? Marina negou com a cabeça. O hotel que eu amava não existe mais, Ricardo. Morreu na noite em que as águas o levaram. O que você comprou foram apenas tijolos e madeira. Ela se virou para se afastar, mas Ricardo a pegou suavemente pelo braço. Marina, por favor. O bebê. Preciso saber. Ela parou sem se virar. Precisa saber o que exatamente? Um silêncio longo e pesado se estendeu entre eles. Quando finalmente Marina se virou, havia uma resolução em seus olhos que fez Ricardo sentir como se estivesse olhando para uma estranha. Não importa mais se é seu, Ricardo, porque depois de hoje, depois de saber o que você fez, eu nunca poderei confiar em você o suficiente para construir uma família com você. Ela se afastou em direção ao hotel, deixando Ricardo parado sozinho no jardim devastado pela tempestade, cercado pelos escombros que ele havia ajudado a limpar, mas incapaz de limpar o desastre que havia feito de sua própria vida. 3 meses depois do desastre em Recife, Ricardo se encontrava em seu escritório no 42º andar em Jardins, olhando pela janela para a imensidão de São Paulo. A poluição criava uma névoa dourada sobre os edifícios, e o tráfego se estendia como artérias congestionadas em todas as direções. Ele havia retornado à sua rotina de reuniões executivas, conferências telefônicas com investidores internacionais e revisões de projetos que movimentavam milhões de reais. Mas tudo parecia estranhamente vazio. A inauguração do Resort Paraíso foi finalmente um sucesso retumbante. As revistas de turismo o haviam classificado como o novo padrão do luxo caribenho, e as reservas estavam lotadas até o próximo ano. Mas cada vez que via as fotos do evento nas revistas especializadas, lembrava não do triunfo profissional, mas do olhar de traição nos olhos de Marina. Sofia havia retornado à sua vida como se nada tivesse acontecido, publicando conteúdo sobre superando tempestades nos relacionamentos que havia gerado milhões de visualizações. Sua ruptura temporária havia se tornado material para sua marca pessoal. E agora ela falava de Ricardo como meu empresário favorito em entrevistas, mantendo a ambiguidade sobre seu status de relacionamento com a maestria de uma publicitária experiente. Senhor Bastos, a voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos através do intercomunicador. Sua mãe está aqui para vê-lo. Ricardo endireitou-se em sua cadeira de couro italiano. Minha mãe? Ela marcou? Não, senhor. Diz que é urgente. Dona Carmen Bastos raramente visitava a cidade. Aos 72 anos, ela preferia a tranquilidade de Vargem Alegre, a cidade onde havia criado Ricardo com a ajuda de suas irmãs depois que seu marido morreu em um acidente na mina local.
Ele a via durante as festas de fim de ano e ocasionalmente ligava aos domingos, mas seu mundo de luxo corporativo e o mundo simples dela se mantinham cuidadosamente separados. "Pode entrar", disse finalmente. Dona Carmen entrou no escritório como um furacão em miniatura. Vestia seu melhor vestido, o azul marinho que guardava para ocasiões especiais, e levava sua bolsa de couro sintético firmemente agarrada contra o peito. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos que Ricardo havia herdado, percorreram o escritório com uma mistura de orgulho e desaprovação. "Meu filho", disse, e essa única palavra o transportou instantaneamente à sua infância. "Precisamos conversar." "Mamãe, o que você está fazendo aqui?" "Está tudo bem?" "Sente-se", ordenou com o tom que usava quando ele tinha 10 anos e havia quebrado a janela do vizinho com uma bola de futebol. Ricardo obedeceu automaticamente, sentindo-se como se voltasse a ser o garoto descalço que corria pelas ruas de terra da cidade. "Recebi uma visita ontem", começou Dona Carmen, tirando uma revista amassada de sua bolsa. Era uma publicação social de Campinas, e na capa estava uma foto de Ricardo no evento de inauguração do resort, rodeado de celebridades e empresários. "Minha comadre Esperança me trouxe isto. Diz que você saiu em todas as revistas." "Mamãe, eu te disse que o negócio estava indo bem." "Bem?" Dona Carmen abriu a revista e começou a ler. "O magnata hoteleiro Ricardo Bastos inaugura seu 15º resort de luxo, consolidando um império avaliado em mais de 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares, Ricardo." O número soava obsceno quando saía dos lábios de sua mãe, uma mulher que havia criado 5 filhos com o salário de uma costureira. "São estimativas da imprensa, mamãe. Você sabe como eles exageram." "Exageram?" Dona Carmen aproximou-se da mesa, plantando as mãos sobre a superfície de mármore importado. "Meu filho, eu moro em uma casa de 2 quartos com telhados que gotejam quando chove. Sua irmã Esperança trabalha turno duplo na fábrica para pagar a escola dos filhos. Seu irmão Miguel teve que vender seu caminhão para pagar a operação da esposa." Ricardo sentiu um peso familiar no peito, a culpa que havia aprendido a reprimir, com anos de justificativas e racionalizações. "Mamãe, eu ofereci ajuda." "Ajuda?" A voz de Dona Carmen se elevou. "Você manda R$1.000 no Natal como se fôssemos mendigos, como se fôssemos estranhos que merecem caridade, em vez de família que merece amor." "Eu os amo." "Você os ama? Quando foi a última vez que você visitou sua irmã? Quando você conheceu seu sobrinho mais novo? Você sabe como ele se chama?" Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele não sabia o nome de seu sobrinho mais novo. Ele não visitava Vargem Alegre há 2 anos. Estava ocupado demais construindo seu império, envergonhado demais de suas origens humildes, confortável demais em seu mundo de primeira classe. "Mas isso nem é o motivo pelo qual vim", continuou Dona Carmen. "Vim porque minha comadre Esperança me contou outra coisa, que ela encontrou na internet uma notícia sobre uma moça que trabalhava em um avião. Uma moça que se chamava Bastos." O coração de Ricardo parou. "Mamãe, Marina Delgado Bastos, sua ex-esposa, não é? A moça que você trouxe para casa há 7 anos, que me ajudou a cozinhar para toda a família no Natal, que aprendeu a fazer meus tamales e me dizia sogrinha com tanto carinho." As memórias atingiram Ricardo como projéteis. Marina rindo na cozinha de sua mãe, com as mãos cheias de massa de tamal. Marina brincando com seus sobrinhos no quintal de terra, sem se importar que seu vestido se sujasse. Marina ouvindo com respeito genuíno as histórias de seu pai falecido, que Dona Carmen contava uma e outra vez. "A notícia dizia que ela está grávida", continuou sua mãe. "E sozinha. Mamãe, é complicado." "Complicado?" Dona Carmen se ergueu até seus 1,5 metros de altura, mas de alguma forma conseguiu parecer mais intimidante do que qualquer sócio de negócios que Ricardo havia enfrentado. "Um bebê não é complicado, meu filho. Um bebê é uma bênção. E se esse bebê leva seu sangue, não sabemos se é meu
Você não sabe? Ou não quer saber? Seus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo, eu criei 5 filhos sozinha depois que seu pai morreu. Sei o que é enfrentar uma gravidez sem apoio. Sei o que é ter medo pelo futuro do seu bebê. Ela se aproximou mais, pegando as mãos de Ricardo entre as suas, mãos calejadas por décadas de trabalho árduo. Se há uma chance de que esse bebê seja meu neto, não vou permitir que ele nasça sem uma família. Entendeu? As palavras de sua mãe ressoaram na mente de Ricardo por dias. Naquela noite, sozinho em sua cobertura em Higienópolis, ele tirou uma caixa que havia mantido escondida no fundo de seu armário por 5 anos. Continha fotografias, cartas e lembranças do Hotel Luar da praia. Imagens dele e Marina pintando paredes juntos, planejando a expansão do restaurante, sonhando com uma cadeia de hotéis boutique que respeitassem a cultura local. Havia uma foto em particular que o obcecava. Marina e ele na varanda do hotel, abraçados contra o pôr do sol de Búzios, sorrindo como se o mundo pertencesse a eles. No verso, Marina havia escrito com sua letra redonda, para sempre juntos construindo sonhos. Dezembro de 2018. 3 meses depois dessa foto, o hotel havia sido inundado. 6 meses depois, estavam divorciados. Seu celular tocou, tirando-o de suas memórias. Era Carlos, seu assistente. Senhor, tenho as investigações que pediu sobre os assuntos financeiros da empresa. Após a confrontação com sua mãe, Ricardo havia ordenado uma auditoria completa de todas as suas transações dos últimos 5 anos. Algo sobre a facilidade com que Sofia descobriu a compra do hotel o havia inquietado. Se ela podia acessar essa informação, quem mais podia? O que você encontrou? É complicado, senhor. Podemos nos reunir amanhã? Há coisas que o senhor precisa ver pessoalmente. Na manhã seguinte, Carlos chegou ao escritório com uma expressão mais séria do que o habitual e uma pasta grossa debaixo do braço. Senhor Bastos, encontramos irregularidades significativas nas contas gerenciadas pelo senhor Ernesto Almeida. Jorge Herrera era seu sócio principal há 8 anos. O homem que ele conheceu durante uma conferência de investimento imobiliário e que se tornou seu mentor financeiro. Ernesto Almeida havia sido instrumental em conseguir o capital para a expansão da rede hoteleira. Que tipo de irregularidades? Carlos abriu a pasta revelando planilhas, extratos bancários e documentos legais. Transferências não autorizadas, contas fantasmas, investimentos em projetos que não existem. Senhor, acreditamos que o senhor Almeida tem desviado fundos sistematicamente. Ricardo estudou os documentos, sentindo como se o chão se movesse sob seus pés. Os números eram astronômicos, milhões de reais canalizados para empresas fictícias, investimentos em terrenos inexistentes, comissões pagadas a consultores que não existiam. Quanto? Se perguntou com voz rouca. Conservadoramente estimamos que faltam cerca de 20 milhões de reais. 20 milhões? Ricardo deixou-se cair em sua cadeira. Era uma fortuna, suficiente para comprar 10 hotéis como o Luar da Praia. Há mais, senhor. Carlos hesitou antes de continuar. Acreditamos que sua ruptura com Marina não foi acidental. O que você quer dizer? Encontramos comunicações entre o senhor Almeida e certos contatos em Búzios. E-mails que sugerem que ele orquestrou problemas com as licenças de construção do hotel, em que atrasou intencionalmente as aprovações de seguro contra inundações. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está dizendo que Almeida sabotou o hotel de Marina? Não podemos provar definitivamente, mas as evidências sugerem uma conspiração para enfraquecer sua posição financeira e forçar a venda do hotel. Por que ele faria isso? O terreno onde o hotel ficava agora vale 5 vezes mais devido aos novos desenvolvimentos turísticos na área. O senhor Almeida tinha conexões com desenvolvedores que queriam aquela localização específica. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, precisando de ar fresco, mas encontrando apenas o vidro selado de sua torre corporativa.
Durante anos, ele acreditou que era ele quem havia construído seu império com visão e trabalho duro. Agora, descobria que havia sido um peão no jogo de outro homem e que o preço de seu sucesso havia sido não apenas seu casamento, mas a destruição deliberada da vida de Marina. Onde está Almeida agora? Em seu escritório, senhor. Quer que o confrontemos com os advogados presentes? Não. Ricardo se virou com uma determinação nova, endurecendo sua voz. Quero confrontá-lo pessoalmente. Mas primeiro preciso fazer algo mais importante. 3 horas depois, Ricardo estava parado em frente a um prédio de apartamentos de classe média em Moema. Segundo seu investigador particular, Marina morava ali desde que havia retornado de Recife. Era um prédio limpo, mas modesto, com pequenas varandas cheias de plantas e roupas secando ao sol. Quando Marina abriu a porta, Ricardo ficou sem palavras. Ela estava claramente nos últimos meses de gravidez, radiante apesar do cansaço visível em seus olhos. Usava um vestido de maternidade simples e seu cabelo estava preso em um coque casual. Ricardo. Sua voz não mostrou surpresa, como se estivesse esperando essa visita. O que você faz aqui? Preciso conversar com você. Há coisas que acabei de descobrir. E coisas sobre o hotel, sobre o que realmente aconteceu. Marina hesitou, sua mão descansando protetoramente sobre sua barriga. Não acho que temos mais nada a conversar. Por favor, Marina. Só 5 minutos. Depois, se você quiser que eu desapareça da sua vida para sempre, o farei. Ela o estudou por um longo momento e Ricardo pôde ver a batalha interna em seus olhos. Finalmente, ela se afastou para deixá-lo entrar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com o mesmo gosto simples, mas elegante, que ele lembrava do hotel. Havia fotografias familiares nas paredes, plantas em todas as superfícies disponíveis e livros empilhados em mesinhas improvisadas. Era um lar, algo que Ricardo percebeu que ele não tinha há anos. Café? E perguntou Marina automaticamente, mas depois se corrigiu. Ah, certo. Chá para mim. Você quer algo? Marina, Ernesto Almeida sabotou seu hotel. Marina parou imóvel, a chaleira a meio caminho do fogão. O que disse? Almeida, meu sócio principal. Tenho evidências de que ele manipulou as licenças, atrasou as aprovações de seguro, tudo para forçar a falência do hotel. Ricardo tirou uma pasta de sua maleta. Marina, desastre não foi apenas má sorte. Foi sabotagem deliberada. Ela colocou lentamente a chaleira no fogão e se virou para enfrentá-lo. Mas por quê? Por que Almeida faria isso? O terreno. Depois que o hotel faliu, incorporadoras compraram toda a área por uma fração do valor. Agora vale milhões. Marina sentou-se pesadamente no sofá, uma mão em sua barriga inchada. Então minha família perdeu tudo. Não por má administração, não por desastres naturais, mas porque alguém queria nosso terreno. Ricardo, a mais. Ricardo sentou-se em frente a ela, mantendo distância respeitosa. Almeida também tem roubado das minhas contas. Milhões de reais durante anos. Acredito que ele me usou para lavar dinheiro, para dar legitimidade às suas operações. O que você vai fazer? Já denunciei as autoridades. Os advogados dizem que temos um caso sólido. Ele fez uma pausa. Mas antes de prosseguir, preciso fazer algo mais importante. Ele se levantou e caminhou até a janela que dava para um pequeno pátio interno, onde crianças brincavam à tarde. Marina, quero te devolver o hotel. O quê? Diz o Hotel Luar da Praia. Quero te transferir a propriedade legalmente. Sem condições, sem amarras. É seu. Marina o olhou como se ele tivesse perdido a razão. Ricardo, o hotel está em ruínas. Já se passaram 5 anos. Provavelmente nem dá para reconstruir. Dá. Tive arquitetos e engenheiros revisando-o discretamente. A estrutura principal está intacta. Com o investimento certo, poderia voltar a ser o que era. Melhor, inclusive. E por que você faria isso? Ricardo se virou para enfrentá-la e, em seus olhos, Marina pôde ver uma vulnerabilidade que não estivera lá durante seus anos de casamento.
porque minha mãe me visitou ontem. Ela me fez ver o que me tornei. Um homem que construiu um império sobre as ruínas das pessoas que amava. Um homem que se esqueceu de onde veio e por que havia começado essa jornada. Marina guardou silêncio, esperando. Sabe por que entrei no ramo hoteleiro originalmente? Continuou Ricardo. Não foi pelo dinheiro ou status. Foi porque quando eu era criança, minha família não podia pagar férias. Nunca vimos o oceano até os 18 anos. Queria criar lugares onde famílias como a minha pudessem fazer belas memórias. Ele se aproximou mais, mas sem invadir seu espaço pessoal. Em algum momento perdi isso. Comecei a construir hotéis para milionários, lugares onde minha própria família não seria bem-vinda. Tornei-me tudo o que costumava desprezar. Ricardo, deixe-me terminar, por favor. Sua voz embargou ligeiramente. O Hotel Luar da Praia representava tudo o que era bom em minha visão original. Era um lugar onde as famílias locais trabalhavam e prosperavam, onde os hóspedes experimentavam a verdadeira cultura brasileira, onde cada real gasto ficava na comunidade. Marina sentiu as primeiras lágrimas rolarem por suas bochechas. Quando Almeida o destruiu, e eu o comprei secretamente, pensei que algum dia poderia restaurá-lo e devolvê-lo a você como uma forma de pedir perdão. Mas agora percebo que isso também era egoísta. Era uma maneira de comprar minha absolvição, não de fazer o certo. Ricardo tirou documentos legais de sua maleta. Estes são os papéis de transferência, sem condições. O hotel é seu, juntamente com fundos suficientes para a reconstrução completa. Não quero nada em troca, exceto a oportunidade de provar que posso ser um homem melhor do que tenho sido. Marina pegou os documentos com mãos trêmulas. As lágrimas caíam livremente agora, e Ricardo sentiu o impulso de consolá-la, mas se conteve. E se não for seu bebê? E perguntou ela suavemente. Então espero que um dia você possa me perdoar o suficiente para me deixar fazer parte da vida dele como tio honorário. Ele fez uma pausa. E se for meu, então espero que você me dê a oportunidade de ser o pai que ele ou ela merece. Marina colocou uma mão em sua barriga, onde o bebê havia começado a se mover, como se pudesse sentir a tensão emocional na sala. Ricardo disse finalmente, há algo que você precisa saber. Marina respirou fundo, como se preparasse para mergulhar em águas profundas. Ricardo, o bebê é seu. As palavras flutuaram no ar do pequeno apartamento como uma revelação há muito esperada, mas ainda assim surpreendente. Ricardo sentiu como se algo dentro de seu peito se expandisse e se contraísse ao mesmo tempo. Tem certeza? Completamente. Marina tocou sua barriga. Não houve mais ninguém, Ricardo. Depois do nosso divórcio, me concentrei em reconstruir minha vida. Aquela noite em março, foi a primeira vez em anos que... Por que você não me disse antes? Marina se levantou do sofá com certa dificuldade e caminhou até a janela. Porque tive medo de que você fosse pai por obrigação, não por amor. Depois do que aconteceu em Recife, depois de descobrir sobre o hotel, precisei de tempo para processar tudo. Ricardo se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Marina, sei que cometi erros terríveis. Sei que não mereço seu perdão, mas você poderia me dar a oportunidade de ser o pai que nosso filho merece? Não é tão simples, Ricardo. Ela se virou para enfrentá-lo. Ser pai não se trata apenas de dinheiro ou boas intenções. Trata-se de estar presente, de fazer sacrifícios, de colocar alguém antes de sua própria ambição. Estou disposto a fazer esses sacrifícios. Você está realmente? Está disposto a deixar sua vida de luxo em São Paulo? A se mudar para Búzios para reconstruir o hotel comigo? A trabalhar lado a lado novamente, mas desta vez como pais responsáveis? A proposta o atingiu como uma onda expansiva. Significaria afastar-se de tudo o que havia construído, recomeçar de uma base diferente, redefinir completamente seu conceito de sucesso. Sim, respondeu sem hesitar. Estou disposto.
Marina o estudou por um longo momento. Ricardo, se vamos tentar isso, preciso de regras claras. Você não será meu chefe, seremos sócios equitativos. Você não poderá tomar decisões unilaterais sobre o hotel ou sobre nosso filho. E se em algum momento você voltar a colocar seu ego ou sua ambição acima de nós, acabou para sempre. Aceito essas condições. 3 semanas depois, Ricardo estava parado nos escombros do Hotel Luar da Praia, com capacete de segurança e botas de trabalho, supervisionando o início da reconstrução. A equipe de arquitetos havia projetado uma renovação que respeitava a estrutura original, mas incorporava tecnologias sustentáveis e espaços pensados para famílias. Marina, apesar de estar em seu 8º mês de gravidez, insistia em revisar cada detalhe da construção. Eles haviam estabelecido um escritório temporário em uma caravana onde planejavam juntos o futuro do hotel, discutindo desde o cardápio do restaurante até os programas de emprego para a comunidade local. Os painéis solares vão ali, apontou Marina para o telhado, e as cisternas de água da chuva aqui. Quero que seja um modelo de turismo sustentável. Ricardo anotava, maravilhado com a visão de Marina para o projeto. Era muito mais ambiciosa e cuidadosa do que ele jamais fora, pensando não apenas em lucros, mas em impacto social e ambiental. Sabe de uma coisa? Disse Marina de repente. Acho que você deveria conhecer minha família antes que o bebê nasça. Uma semana depois, Ricardo estava sentado à mesa da cozinha de Dona Carmen, cercado por seus irmãos, cunhadas e sobrinhos. O jantar era simples, mas abundante. Feijoada, pão de queijo e bolinho de bacalhau. Marina se encaixava naturalmente na dinâmica familiar, ajudando na cozinha, apesar dos protestos das mulheres sobre sua gravidez avançada. Ricardo, disse sua irmã Esperança, Marina nos contou sobre o hotel. Ficamos muito felizes que você está voltando para casa. Era a primeira vez em anos que alguém se referia à Vargem Alegre como seu lar. E Ricardo sentiu um calor que havia esquecido que existia. Naquela noite, enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedos da cidade, sob um céu estrelado, que não podia ser visto de São Paulo, Marina pegou sua mão. Você tem certeza disso, Ricardo? Você ainda pode mudar de ideia. Ele parou e a olhou. Essa mulher extraordinária que carregava seu filho e que estava lhe dando uma segunda chance que ele não merecia. Nunca estive tão certo de nada em minha vida. 8 meses depois daquele voo fatídico para Recife, Ricardo se encontrava parado na praia de Porto de Galinhas ao amanhecer, com sua filha Helena nos braços. A menina tinha apenas 3 meses, mas já mostrava os olhos curiosos de sua mãe e a determinação silenciosa de seu pai. O Oceano Atlântico se estendia até o horizonte, pintado em tons dourados pelo sol nascente. O Hotel Luar da Praia havia reaberto 2 semanas antes com uma cerimônia íntima. Não houve alardes, nem cobertura midiática, como em seus antigos lançamentos. Em vez disso, houve uma bênção indígena realizada por anciãos da comunidade, um buffet preparado por famílias locais e música de forró que ecoou até altas horas da noite. O hotel transformado era uma síntese perfeita de conforto moderno e autenticidade cultural. Os quartos, todos com vista para o mar, eram decorados com arte local e móveis feitos por artesãos da região. O restaurante oferecia culinária tradicional brasileira, preparada com ingredientes orgânicos cultivados em uma horta própria. Os lucros eram distribuídos equitativamente entre os funcionários, e uma porcentagem era destinada a bolsas de estudo para crianças da comunidade. Em que você está pensando? Marina apareceu ao seu lado, envolta em um roupão de algodão, ainda linda com o cansaço novo da maternidade. No quão estranho é o destino, respondeu Ricardo, balançando suavemente Helena. Há 1 ano eu tinha um império de hotéis de luxo e me sentia vazio. Agora tenho um único hotel, uma família, e me sinto completo. Marina sorriu, recostando a cabeça no ombro dele.
Você não sente falta da vida anterior? Das viagens de negócios? Das reuniões importantes? Do reconhecimento? Às vezes penso nisso, admitiu Ricardo. Mas então olho para Helena. Ou vejo Dona Esperança preparando pão de queijo em nossa cozinha, ou recebo uma carta de um hóspede dizendo que seus filhos aprenderam sobre conservação marinha em nosso programa educativo. E percebo que isso é mais valioso do que qualquer império corporativo. O caso contra Ernesto Almeida havia concluído com sucesso. O homem havia sido sentenciado a 8 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro. Os fundos recuperados haviam permitido não apenas a reconstrução do hotel, mas também a criação de um fundo de investimento para pequenos negócios turísticos em toda a costa de Pernambuco. Sofia, por sua vez, havia transformado toda a história em conteúdo viral, apresentando-se como a mulher que havia desmascarado um empresário corrupto. Sua carreira de influencer havia florescido com a narrativa de justiça social, embora Ricardo suspeitasse que suas motivações ainda fossem puramente egoístas. Ricardo, disse Marina suavemente, há algo que quero te perguntar. O quê? Esta manhã recebi uma ligação do Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável. Eles querem nos dar o Prêmio Nacional de Inovação Hoteleira por nosso modelo de negócio. Isso é incrível. Marina, a cerimônia é em São Paulo no próximo mês. Gala de gala, cobertura midiática, networking com os empresários mais importantes do país. Ela fez uma pausa. Seu antigo mundo. Ricardo compreendeu imediatamente a pergunta implícita. Ele estaria tentado a retornar? Veria a cerimônia como uma oportunidade para reconstruir seu império corporativo? Sabe de uma coisa? E disse, beijando a testa de Helena. Acho que deveríamos recusar educadamente. Tem certeza? É um reconhecimento importante. O reconhecimento que importa está aqui. Ricardo gesticulou para o hotel, onde já se viam as primeiras famílias tomando café da manhã na varanda de frente para o mar. Está nos empregos dignos que criamos, nas crianças que estão aprendendo a proteger os oceanos, no fato de que Dona Carmen agora tem uma casa nova e meus sobrinhos podem ir para a faculdade. Seu celular tocou. Era uma chamada internacional. Provavelmente algum investidor que havia ouvido falar de seu retorno ao negócio hoteleiro. Ricardo olhou para a tela por um momento, depois desligou o telefone. Não vai atender? Lhe perguntou Marina. Há coisas mais importantes para fazer. Ricardo devolveu Helena para Marina e se ajoelhou na areia. Como isto? Ele tirou um anel simples de seu bolso, uma aliança de ouro com uma pequena esmeralda que havia pertencido à sua avó. Marina Delgado, mãe da minha filha, sócia da minha vida, você se casaria comigo novamente? Desta vez pelas razões certas, com os valores certos, como as pessoas que realmente somos. Marina o olhou com lágrimas nos olhos, Helena resmungando contente em seus braços. Sim, Ricardo Bastos, mas com uma condição. Qual? E que você prometa que, quando Helena crescer, você vai ensiná-la que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou reconhecimentos, mas nas vidas que você toca e nas comunidades que você ajuda a florescer. Eu prometo. Enquanto se levantava para beijá-la, Ricardo pôde ver ao longe as montanhas da Serra do Mar, onde havia nascido, e o oceano infinito, onde sua filha cresceria conhecendo suas raízes. As ondas do Atlântico brasileiro sussurravam segredos ancestrais, e pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo Bastos estava em paz consigo mesmo. Espero que tenham gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.